Muito bem-vindos à nossa Semana Performance com Saúde. Se você não viu as primeiras aulas, volta para assistir para você conseguir entender tudo que a gente vai falar hoje. Hoje é a nossa aula de suplementação e eu preciso que os conceitos anteriores estejam bem lembrados na cabeça de vocês para que a gente consiga sempre falar a mesma língua, no mesmo tom e vocês consigam absorver o máximo possível de conhecimento que eu tenho para passar para vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado por continuarem comigo. A gente vai continuar agora o nosso papo e o tema de hoje é suplementação. Suplementação, pessoal, tem uma série de coisas que permeiam, desde processos relacionados à saúde e doença, até o uso em populações especiais, ou então o quanto eles fazem diferença na nossa capacidade esportiva. Então, vamos começar do início, vamos falar de segurança de suplementação. Pois bem, até hoje, nenhum tipo de estudo identificou qualquer problema de saúde que fosse identificado com o uso de suplementação em indivíduos saudáveis. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso significa que o suplemento é alguma coisa que pode ser utilizada e que, claro, mesmo que em situações de grande desempenho, onde você tem uma demanda para suplementos que seja alguma coisa diferenciada, ele não vai criar problemas com a saúde do atleta. E nem faria sentido, porque todo mundo que já teve uma gripe ou uma dor de barriga sabe que quando você está doente você não é capaz de treinar absolutamente nada e mais, que o seu físico ele sente e muito a questão da alteração do processo de saúde e doença. E assim, se a gente olhar a suplementação como se fosse um acessório, né, ela já vai começar a se tornar interessante para conseguir cobrir aqueles buracos de alimentação que a gente não consegue ter por conta de uma rotina de vida que não é 100% aquilo que a gente gostaria. A suplementação sendo segura, então, ela pode ocupar uma segunda fase para nós, que é possibilitar que refeições que antes não eram feitas, elas se tornem refeições que sejam realizadas, ainda que não com alimentos sólidos, mas que com suplementos alimentares. Claro que o suplemento ele é diferente do alimento. E qual é a diferença básica do suplemento alimentar e do alimento sólido? É que o suplemento alimentar ele, é absorvido rapidamente. Isso faz com que ele não seja tão eficiente do ponto de vista de alimentação. Ele não é um bom alimento. Mas ele é um suplemento, ele não é para ser um alimento. E o alimento? O alimento é um ótimo alimento, é uma ótima fonte de nutriente, mas vamos imaginar que nós quiséssemos estimular o nosso físico a produzir mais massa muscular. E o suplemento ele é muito bom nisso, mas o alimento não. Então suplemento é suplemento, alimento é alimento, e por mais que o suplemento seja seguro, ele não é um bom alimento. E por mais que o alimento seja saudável, ele não funciona como sinalizador, ele não funciona como suplemento. Pessoal, o que são suplementos? Os suplementos normalmente eles são feitos de nutrientes muito purificados e isolados. Por exemplo, a carne tem proteína. Só que se você pega 100 gramas de carne, isso a gente conversou na aula de alimentação, tá? Ela não tem 100 gramas de proteína, ela tem uma série de outros nutrientes. Quando você busca um suplemento, você busca por um nutriente específico, que seja até um aminoácido ou que seja um grupo de nutrientes, como se fossem aminoácidos, um conjunto deles. A importância do suplemento é que ele é capaz de desencadear no nosso organismo o funcionamento de algumas coisas muito específicas. Vou dar um exemplo para vocês. O whey protein. O whey protein ele tem proteínas que são capazes de modificar, por exemplo, a fisiologia do nosso aparelho gastrointestinal, aumentando a liberação de um tipo de substância que a gente chama de GLP-1, que faz o quê? Ela diminui a velocidade de esvaziamento gástrico e dá uma sensação de mais saciedade. Essa substância se chama glicomacropeptídeo, pessoal. Então tem uma coisa no whey protein que funciona como se fosse, por exemplo, um inibidor de apetite natural. Como se não bastasse, o whey protein ele é rico em leucina. Leucina é um aminoácido fundamental para a gente estimular os processos de formação de músculo no nosso organismo. Por quê? Porque ela liga, entre aspas, um mecanismo chamado mTOR de produção de músculo. E isso faz com que, quando a pessoa ela consuma essa proteína, esse nutriente, ela aumente a velocidade de produção muscular. Se você já está me acompanhando aqui, você já entendeu que para quem faz exercício isso é fundamental e extremamente interessante. Pois é, qual a limitação do suplemento? O suplemento, pessoal, ele não é um remédio, ele não é uma coisa que vem, faz uma ação e conquista um determinado tipo de modificação.
ele é como se fosse um alimento. Nesse sentido, ele é muito parecido. Por quê? Porque ele tem que ser consumido sempre, porque é o uso sustentado que faz com que você mantenha o efeito que você quer. Tanto que os trabalhos que são realizados com whey protein sobre ganho de massa muscular, os melhores resultados são depois de, por exemplo, 20, 22 semanas de uso. É como se fosse comer. Você falar para mim, faz bem comer peixe? Sim. Aí você come uma vez por mês. Vai fazer bem desse jeito? Não. O que vai fazer bem? Você ter uma rotina onde você se alimente com peixe de uma forma muito mais frequente, para que isso de fato tenha impacto na sua saúde, no seu bem-estar e na sua capacidade de realização de trabalho, porque a gente está falando aqui de treinamento. Nesse escopo, o que a gente consegue perceber? Que o suplemento, e como a gente começou a falar de whey protein, a gente vai falar mais dele, porque é o suplemento mais popular que tem, ele tem uma capacidade de modificar o que é o nosso desempenho físico, porque ele tem a capacidade de aumentar a nossa capacidade de recuperação. Toda vez que você tiver um whey protein dentro da rotina alimentar, o que você está estimulando? A sua capacidade de regeneração a partir do exercício, porque o exercício ele faz com que você, entre aspas, danifique sua massa muscular. É o uso, é o desgaste pelo uso. Então, quando você coloca um whey protein, você está querendo que isso se acelere de uma forma mais eficiente. E aí eu peço muita calma nessa hora, porque você fala, nossa, mas é proteína, e tem gente que falou que isso está relacionado ao câncer. Pessoal, não tem nada relacionando o whey protein com câncer ou suplemento com câncer. Tá? Não existe isso na literatura. O que existe é o uso ou é a aplicação dessas substâncias com a melhora de performance física nas pessoas que fazem atividade física, e hoje cada vez mais a gente vê em aplicação de suplementações diferentes populações que têm, por exemplo, patologias, como hoje muito comum no diabetes. Essa modificação das capacidades dos suplementos alimentares fazem com que eles sejam extremamente versáteis. Eles têm aplicações para a gente ganhar massa muscular, eles têm aplicações no emagrecimento. Vou citar um exemplo importante para vocês. No ganho de massa muscular, ele aumenta a velocidade de síntese de proteína, ele melhora com que você faça músculo. E no emagrecimento? No emagrecimento, pessoal, o whey protein ele é muito legal porque ele dá saciedade. E ele funciona mais ou menos como se fosse uma medicação de diminuir a velocidade de absorção do alimento. Claro que isso dá mais saciedade, mas ajuda com que esse alimento ele seja absorvido de forma mais eficiente. Então, muito do que a gente prescreve na realidade do suplemento é que vai fazer com que ele tenha uma ação ou no ganho de massa ou no emagrecimento. Mas essa versatilidade existe. Então não pense que você vai usar um whey protein e falar, nossa, mas agora eu vou ganhar massa, eu não quero ganhar massa. Não. Muitas vezes o médico, o nutricionista que está te prescrevendo esse suplemento, ele está te prescrevendo porque naquela situação que você vive, ele vai te dar mais saciedade, ele vai te fazer liberar mais substâncias que são necessárias para o seu aumento da recuperação, ele vai equilibrar as quantidades de proteína que você precisa para continuar performando sua atividade de uma forma adequada. Ou ainda, ele vai ser capaz de fazer com que você tenha a substituição de algumas alimentações que antes você não conseguiria fazer, e que o suplemento ele flexibilizou para você, porque apesar de você não conseguir sair carregando comida, pelo menos você consegue consumir aquele macronutriente de uma forma eficiente e adequada. E por mais que não seja o que a gente gosta, porque a gente da saúde gosta que a pessoa coma, mas entendamos que é uma etapa necessária porque existem pessoas cuja vida não permite que elas consigam fazer todas as refeições sólidas como nós gostaríamos que fosse. Pessoal, faça um break aqui, suplemento e anabolizante são coisas completamente diferentes. O anabolizante é também algo que a gente fala o nome pela metade. A droga associada à modificação das capacidades físicas é o esteroide anabolizante, assim como pode ser o peptídeo anabolizante, como pode ser o modulador de receptor androgênico anabolizante. Então tem uma série de anabolizantes, tá? Quando a gente fala suplemento alimentar, a gente está falando de substâncias que pertencem a classes de proteínas, carboidratos ou gorduras que são utilizadas como adjuvantes na alimentação ou como suplementos para melhorar a capacidade física. Então, não confundam suplementos com anabolizantes, tá? Se sua avó está assistindo isso, fala para ela, vovó, não tem problema, meu whey não é bomba, tá bom? Então, lembra, bomba tô fora, e aí o que a gente tem que fazer é aprender a usar o suplemento, porque é nessa hora que você consegue ajustar o que são justamente as capacidades desses produtos trabalharem para você, melhorando a eficiência esportiva que você quer.
Pessoal, muita gente pergunta também, iniciante pode suplementar? Na verdade, a suplementação ela vem de uma necessidade, não de uma questão onde você programa a suplementação para ela fazer com que a pessoa tenha um ganho. Não existe, pessoal, uma relação tão íntima entre o suplemento e o ganho. O que existe é a relação entre a capacidade de realizar trabalho e o ganho. Se o suplemento ele entra numa situação de aumentar a capacidade de realizar trabalho, ele vai aumentar o ganho, com certeza. Agora, se ele não entra nessa perspectiva, então o ganho ele é só uma coisa que poderá acontecer. Como, por exemplo, uma pessoa que não treina, não faz dieta, mas ela toma um whey protein porque ela acha que ela vai ganhar massa muscular. Isso é verdade? Muito frequentemente não será. A menos que ela esteja, sem querer, regulando a quantidade de proteína que ela precisaria consumir para ela ter uma vida saudável. Tá? Aí pode ser que ela ganhe um pouco de massa muscular. Também a gente não pode ser xiita. Agora, falar para vocês que só isso vai resolver todos os problemas de ganho, não, isso não vai acontecer. Tá? Lembrando que sempre que a gente vai começar alguma coisa, é importante você procurar o seu médico, fazer um histórico das suas doenças, fazer uma avaliação física completa, avaliar a sua parte metabólica, para ver se está tudo ok mesmo. Lembra, exercício é um esforço, é a mesma coisa que você botar o seu carro para correr numa pista de corrida. Se você não for lá antes, pelo menos apertar o parafuso das rodas, você está correndo um risco desnecessário. Então lembre-se de fazer isso. E aí você vai saber quais são as melhores indicações para você usar os recursos que você deseja. Não existe uma relação de fundamentalidade entre o suplemento existir na sua rotina para que você consiga ganhar massa muscular. Mas é verdade, pessoal, que o uso do suplemento ele facilita muito. Por quê? Porque o exercício ele é algo que cada vez mais vai se intensificando na sua rotina. Você vai fazendo exercício com mais intensidade, até que chega uma hora que, entre aspas, as horas do dia que você vive não são suficientes para você descansar o que você deveria. Assim como as calorias ou a quantidade de proteína que existe nos seus alimentos não é suficiente 100% na velocidade que é necessária para que você tenha uma recuperação adequada. Então, o suplemento ele entra aí. Ele entra nesse breaking point, quando você passa do ponto de vista de ser um ser humano normal e passa a ser um indivíduo treinado. O indivíduo treinado ele precisa de uma coisa que seja eficiente para ser absorvida, eficiente para ser metabolizada, eficiente para ser utilizada para a recomposição da sua massa muscular. Então, nesse sentido, os suplementos eles trazem muito essa facilidade. Já que a gente está falando de whey protein, vamos falar de um suplemento também que você está cansado de ouvir, creatina. Ah, mas creatina é uma coisa tão boba. Não, creatina é fundamental. Pessoal, não existe falar em desempenho se você não suplementar creatina. Ah, mas eu lambo urânio. Pode ser, mas se você não usa creatina, você já está perdendo. Creatina é a base da nossa suplementação para o desempenho. E quando a gente procura alguém que quer ganhar massa muscular e essa pessoa ela teve sucesso, se você perguntar sobre o uso de creatina, a maioria das vezes essa pessoa vai sinalizar de que ela usa ou já usou em algum período da preparação. Suplementação, pessoal, ela é uma coisa que é muito subdividida. Então vocês vão olhar muitas vezes tipos de whey protein diferentes. Whey protein concentrado, isolado, hidrolisado. Como que você escolhe o whey protein que você vai utilizar? Então é o seguinte, muitas vezes o nutricionista ou médico ele usa o whey protein como uma forma de complementar a quantidade de proteína que a pessoa tem numa refeição sólida. Qual whey protein que você vai usar? Concentrado, isolado ou hidrolisado? Você vai usar o de menor velocidade de absorção, porque você está consumindo com comida. Então vai ser o concentrado. O que muda do concentrado para o isolado para o hidrolisado, basicamente, é a velocidade de absorção e, segundo, a composição. Tem concentrados que têm baixo carboidrato, assim como tem whey isolado que tem um pouco de carboidrato, assim como tem o whey hidrolisado que tem alguma outra mistura junto com ele. Mas do ponto de vista proteico, o que muda é o tamanho dessas proteínas. E quanto mais processadas, mais rápido elas são absorvidas. Segunda questão, você vai tomar um whey depois do treino. Você acabou de treinar, qual whey você prefere? Aí é um whey de absorção rápida. Aí o ideal, um whey isolado. Se você tem vontade de investir um pouco mais e comprar um whey hidrolisado, pode ser um hidrolisado, sem problema nenhum. Do ponto de vista de velocidade de absorção, ele é o mais rápido. Nem sempre ele é o melhor palatável, o melhor gosto que você vai encontrar. Às vezes é até difícil achar um whey hidrolisado que tenha um gosto bom. Mas no geral, pessoal, a gente respeita o que é a velocidade de absorção para recomendar para o nosso paciente para que ele tenha um efeito maximizado daquela suplementação que ele está fazendo. As quantidades, só para vocês não ficarem muito curiosos aí,
elas meio que variam. Então, se vocês forem ver trabalhos científicos, eles falam de doses de 20 gramas de whey, 30 gramas de whey, 40 gramas de whey, 20 gramas de whey a cada 8 horas ou a cada 4 horas. Então, existe alguma variação, mas em geral, uma dosagem que você vai usar sem errar é 20 gramas de whey. É mais ou menos o que vem no scoop, que é aquele dosador que vem dentro. Claro que os wheys americanos, quando vocês veem importados, eles vêm um pouco mais. Tem scoops de 30 gramas, tem scoops de 40 gramas, mas normalmente os wheys nacionais, que são os que a gente costuma recomendar por conta da segurança que as normativas regulatórias trazem para nós, elas são doses de 20 gramas. A gente consegue uma segurança, a gente consegue uma eficácia muito bem ajustada e, claro, com o tempo e com a avaliação a gente consegue ir titulando essa dose do whey para conseguir chegar no melhor possível, no melhor algoritmo possível. Lembrando que se você vai usar o whey protein, você tem que ter uma alimentação boa por trás. Toda a sua rotina ela começa numa alimentação legal. Depois que você atinge isso, aí você pensa em suplementar. Não adianta nada fazer que nem eu vejo um monte de gente fazendo, que come pizza e toma um whey para dar uma equilibrada. Não, mas eu tomei whey. Whey não é sinal de dieta, pessoal. Pelo amor de Deus, não me vem com essa de dieta de whey com pizza, que isso daí não funciona. Termogênico, pessoal, não é uma coisa que faz você emagrecer. É uma coisa que faz você modificar a sua função básica de catecolaminas. Como isso? Ele acelera o seu coração, ele tem um efeito psicomimético, ele faz com que você fique mais acelerado mentalmente. Mas não é uma coisa que a gente recomenda usar, por quê? Principalmente os termogênicos importados, muitos deles, eles têm escondidos em suas formulações, e o governo americano ele permite isso, uma coisa chamada proprietary blend, onde ele consegue esconder substâncias para fazer com que você tenha, entre aspas, uma melhora ou uma sensação mais forte daquele termogênico. Por que isso é perigoso? Porque normalmente os termogênicos importados, eles contêm substâncias com iodo, e isso quer dizer que eles agridem a sua tireoide. Um termogênico por si só, quando ele é muito forte, ele já agride a tireoide de uma pessoa. Então não é uma coisa muito boa para a gente usar. Esses importados que vocês veem, que são preto, que tem uma coisa toda estilizada, muitas vezes eles contêm essas substâncias porque isso provoca quase como se fosse um hipertireoidismo. E não dá para falar transitório porque muitas vezes a pessoa não volta. Ela cai num hipotireoidismo por conta do excesso de estimulação e continua doente para o resto da vida. Parece um preciosismo meu, mas na minha carreira eu já cuidei de N pessoas que já tiveram casos de hipotireoidismo e não reverteu por conta de termogênicos. Então é uma das coisas que eu costumo falar, não usem. Se vocês querem um termogênico, se vocês querem alguma coisa que dê uma aceleração para o treino, peça para o seu médico, para o seu nutricionista te prescrever. Ele vai usar substâncias que são seguras e que vão te dar uma disposição que é boa, sem que você fique ou ansioso, praticamente tendo uma crise de ansiedade no meio da sala de musculação, ou que você tenha um mecanismo de crash, porque tudo que você acelera demais tem uma volta, você faz um rebote, ou ainda algo que não agrida a tua fisiologia normal e que você consiga ter suas funções preservadas para que você tenha boa saúde. Finalmente, nenhum termogênico emagrece. O que ele faz é te deixar agitado. Muitas vezes você esquece de comer, só que qual que é o grande problema? Muitas vezes nessa agitação você acaba comendo compulsivamente quando uma oportunidade aparece. Então não é bom negócio. O que é o bom negócio é você ter domínio do seu eu sempre e o máximo possível, mesmo em situações de extrema. Ah, mas eu fico cansado quando eu treino. Ótimo! Você diminuir a percepção do cansaço no treino é uma percepção muito importante para médicos, nutricionistas e treinadores que dependem disso para prescrever a sua rotina. E você também depende disso para você perceber o quanto você evoluiu. Vai chegar uma hora que você vai falar assim, nossa, mas eu cansava em fazer 4 exercícios, hoje eu faço em 20 minutos. Isso é um parâmetro importante. Nós precisamos desse dado na sua história. Com isso que nós também coordenamos aquilo que é toda a elaboração de uma rotina quando a gente aborda um paciente. Ou que tem dificuldade de continuar evoluindo, ou que está querendo começar, mas não tolera fazer nada de uma forma muito intensa. Termogênico não é o caminho. Combinado, pessoal? Como vocês vieram comigo até aqui, eu imagino que vocês estão interessados no assunto, então eu tenho alguma coisa muito legal para falar para vocês, que vocês vão achar até que não vai rolar, mas eu tô falando para vocês que vai rolar. Vocês estão acostumados comigo fazer live com vocês entre as 7 e 8 da manhã até umas 9, que é o horário que eu termino o meu treino, que eu faço meu aeróbio e vocês me fazem companhia. Só que naquele horário, vou ser sincero com vocês, eu estou muito mais aproveitando da companhia de vocês
do que dando conteúdo para vocês. O que eu quero convidar vocês, eu vou fazer uma live 6 da manhã, dia 3 de junho, que eu vou estar inteira à disposição de vocês, para vocês fazerem as suas perguntas e aí a gente conversar sobre esses assuntos que a gente tocou aqui. O que vocês acham? Vocês topam? Tem coragem? Vou te dar 5 segundos para você anotar. Ó, é dia 3 de junho, 6 da manhã, e essa live não vai ficar gravada. Por isso que você tem que anotar. Você não vai conseguir assistir depois, não vai conseguir participar depois, e eu quero que vocês participem, porque a gente vai falar de bastante coisa legal. Além da gente falar de coisas legais e pertinentes a esse assunto que nós estamos tocando, para as pessoas que quiserem ir um pouco mais fundo nisso, eu vou oferecer uma oportunidade incrível para que um grupo fechado tenha acesso a mais conteúdos que estão relacionados com tudo aquilo que a gente falou dentro da Semana Performance com Saúde. E isso daí é uma coisa privilegiada, por quê? Porque a gente vai ajustar o que é a nossa aula à distância de todas as palestras, as aulas e cursos que eu venho dando até hoje na minha carreira. Então, se você não anotou, anota aí. A gente vai te avisar por WhatsApp ou então pelo Messenger do Facebook. Ative suas notificações. Dia 3 de junho, 6 da manhã. Live com o Musão, para a gente poder conversar sobre tudo isso. E claro, para eu oferecer para vocês uma oportunidade incrível de estudo aqui comigo, como parte da formação de vocês, como uma forma de vocês terem atualização em assuntos que são importantes para que vocês consigam se superar, tanto na vida pessoal de vocês, quanto aos profissionais dentro da sua rotina profissional. O que é importante falar para vocês é que, assim, esse conteúdo ele não foi desenhado para ser exclusivamente de profissionais da área da saúde. Normalmente, pessoal, os treinadores, os nutricionistas, os médicos, eles aproveitam esses conteúdos como forma de dialogar com os pacientes deles. Mas, sendo sincero, esse conteúdo ele foi desenhado para você, que não é profissional, que é um entusiasta, que não tem tempo de ficar procurando coisa para estudar, que quando vai procurar para estudar, acha uma coisa muito específica e perde interesse, e você quer, na realidade, respostas práticas para os problemas que você encontra todo santo dia, seja na sua cozinha, seja no seu prato de comida, seja no seu treinamento. Esse conteúdo é para vocês. É para que vocês aproveitem o máximo possível e vocês formem uma opinião positiva sobre o que é o fitness, o ganho de massa muscular e o emagrecimento. Lembra que eu falei para vocês no começo de tudo? Eu comecei a ficar preocupado com isso quando a gente teve aquele primeiro aulão naquela segunda-feira à noite, que deu aquela baita discussão sobre avaliação física e as pessoas começaram a falar, mas não existe avaliação física disso ou daquilo com base em exame. E aí eu mostrei para vocês numa aula de 1 hora que não é que não tinha uma, é que tinha mais de 50 evidências científicas de que o nosso físico ele mudava de acordo com a forma que ele funcionava e que isso poderia ser avaliado. E que, portanto, as pessoas que lidam com desempenho e que lidam com a responsabilidade de alterar as rotinas das vidas das outras pessoas para que elas obtenham mais resultado, deveriam conhecer. Por isso que eu me preocupei em fazer aquele aulão para vocês. Dessa mesma forma, eu me preocupei em fazer alguma coisa de muita qualidade para vocês entenderem que conseguir chegar no físico bacana, seja por hipertrofia, seja por emagrecimento, engloba uma série de etapas que vocês têm que ter cuidado para que vocês não pulem nenhuma, para que vocês tenham sim o resultado que vocês desejam. Para os profissionais da saúde, ele fica como se fosse um convite. Isso ajuda você a dialogar com o seu paciente, com o seu cliente, com a pessoa que você cuida e achar dentro daquilo que é o universo de conhecimento dela um ponto para você conseguir esclarecê-la de forma adequada em ordem dela seguir as recomendações que você passa. Então, lembraram de deixar anotado? Dia 3 de junho, vocês vão estar comigo de manhã, 6 da manhã, numa live para a gente poder falar de todos esses assuntos. E aí eu vou oferecer uma coisa incrível para vocês que eu espero que vocês gostem e aproveitem. Porque é daqui, do fundo do coração, de quem se preocupa com vocês e quem oferece conteúdo sempre através da rede social para que vocês não fiquem no escuro, fazendo dieta maluca ou treinamento maluco como se isso fosse levar vocês para algum lugar. Beleza, gente? A gente se vê então, um beijão para vocês, logo menos estaremos juntos.